Tá, como é que eu faço isso? Na minha cabeça eu só tinha passado uns 2 meses sem postar vídeo. Nossa, que merda. Mas o assunto é que Dragon Ball Sparking Zero lançou e eu tô muito feliz que esse jogo não é uma bomba. Realmente conseguiu acertar na forma infalível que era o Budokai Tenkaichi 3. E, bom, eu queria fazer esse vídeo porque, caso você não saiba, eu mesmo sou o melhor jogador de Budokai Tenkaichi no meu bairro, como diz minha bio do Twitter, que inclusive eu passei tanto tempo sem gravar que o Twitter morreu e voltou. Dito isso, me segue no Blue Sky no Twitter. E o Blue Sky eu sou um pouco mais ativo lá, então me segue lá mesmo. Enfim, bora lá. Quando a gente vai falar de Dragon Ball, eu tenho quase certeza que o que vem na sua cabeça é aquele vídeo das 50 formas de Super Saiyajin no Goku, com os PNGs passando de fundo e os Venecense tocando estourado no fone de ouvido. Mas a minha primeira experiência com Dragon Ball foram os jogos. Eu lembro que o primeiro que eu tive a chance de jogar era o Budokai Tenkaichi 2, mas infelizmente eu nunca consegui chegar muito longe porque eu não tinha memory card. Então eu só perdi o progresso inteiro. E jogando aquele jogo foi quando eu tive mais oportunidade de conhecer mais sobre Dragon Ball, que foi aí que eu descobri que na verdade era um anime e que passava na Cartoon Network. Só que por alguma razão a Cartoon Network gostava muito de reprisar a saga do Freeza. Então eu acho que até hoje tô vendo o Namekusei explodir. E com certeza a partir daí que Dragon Ball junto de Sonic viraram as minhas franquias favoritas. Tudo que eu fazia era procurar mais jogos de Dragon Ball para que eu pudesse fazer meio que uma tier list do pior pro melhor. E foi nessas aí que eu acabei encontrando o GOAT dos videogames, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E assim, quando se trata de um jogo em que o foco é Dragon Ball, esse jogo aqui é tudo o que você quer. Você pode voar, você pode disparar bolinhas de Ki, você carrega o seu Ki, e o mais legal de tudo, você é livre para se transformar a hora que você quiser. E nessa parte de se transformar, eu tenho uma história até que legal. Quando eu era mais novo, eu vivia jogando Tenkaichi 3 com os amigos e apenas uma unidade de amigos sabia como se transformar. E ninguém fazia ideia como é que ele fazia aquilo. E naquele tempo eu era uma negação em usar a internet, eu não sabia procurar nada. Então o que eu fiz foi ficar treinando muito até que finalmente eu consegui vencer esse amigo no jogo. Foi aí que eu entendi que o grind realmente funciona. Muito obrigado, Pandolino. A gente nem se conhecia, ele é maluco. É, acabou com minha imersão. Acho que a melhor parte do lançamento do Sparking Zero é que eu posso ver exatamente as mesmas coisas do Budokai Tenkaichi e algumas mini coisas diferentes, a começar pelo nome, que eles decidiram manter o nome da versão japonesa, o Sparking, o que de certa forma é até mais fácil de falar. E isso é engraçado porque na versão japonesa eles foram com o nome em inglês e na versão americana eles foram com o nome japonês. Só que inverteram a ordem, porque o Tenkaichi Budokai é o nome do torneio de artes marciais do mundo de Dragon Ball. E até mesmo na parte mais técnica, com a divisão de controle, pique o Street Fighter 6, com os controles clássico e o moderno, que serve tanto para players novos ou pessoal que já estava acostumado com os controles do Tenkaichi 3. E os controles realmente são os mesmos e eles funcionam, mesmo com as novas mecânicas que o jogo trouxe. E como alguém que passou muitos anos jogando o jogo anterior, é bom poder jogar da maneira que eu conhecia. Na primeira vez que eu fui jogar o Sparking Zero, por alguma razão milenar, eu decidi pegar o Super Trunks, só porque eu queria testar se os controles estavam legais, e ele é a primeira coisa que estava na minha tela. E no momento que a partida começou, eu instantaneamente comecei a fazer análise gamer e eu percebi que, por um fator divino, o Super Trunks não se mexe que nenhuma pedra nesse jogo. Claro que ele é mais lerdo que o normal, mas se você comparar essa movimentação pra essa movimentação, você consegue ver que tem muita diferença. Cuidado parecer que o jogo tava no vezes 2 e ele no menos 200. Porém, tem algo que eu acho muito interessante de se comentar aqui. E agora é a hora do fato nerd sobre o competitivo de Tenkaichi 3. Eba! Dentro do jogo, depois que escolhemos o personagem e o cenário, quando a luta começa, a gente consegue observar algumas coisas na HUD do jogo, sendo elas a vida do personagem, stacks de blast que vão aumentando conforme você vai jogando a partida e que servem tanto para você usar alguma habilidade como Explosive Waves ou Afterimage, que é um teleporte várias vezes, ou se transformar, dependendo do personagem. A fotinha do seu personagem e, a mais importante, a barra de Ki. O que, pra quem não tá ligado em Dragon Ball, é basicamente a força vital de uma pessoa. E essa barra permite que, conforme a quantidade de Ki acumulado, você pode usar super golpes. E caso você se carregue o máximo, você consegue usar um Ultimate, que gasta a barra inteira. Ou a coisa mais importante no jogo. Sabe quando você via aqueles clipes de Tenkaichi 3 e todo mundo ficava teleportando um atrás do outro? Se você tiver Ki o suficiente, você consegue fazer aquilo várias vezes.
É só acertar o timezinho. E sabendo que essas coisas existem, tem alguns fatores muito legais nisso aí que eu vou te explicar. As maneiras pra você aumentar a sua barra de ki são ou batendo no seu oponente, ou se transformando, ou se carregando. Mas se carregar te deixa muito mais vulnerável. Usando o Trunks Melee de exemplo, ele na sua forma base não tem nenhuma barra de ki carregada, mas o Super Trunks já tem algumas barras com ele. Isso se aplica a outros personagens também, só que aí vai depender do nível de força dele e isso acaba sendo mais comum com transformações. Mas o Trunks e os outros Super Saiyajins têm uma coisa muito boa deles, que é que eles podem se destransformar e voltar para a forma base, ou seja, com toda essa informação que eu acabei de falar, o plano era o seguinte: escolher o Trunks Melee já na forma de Super Trunks para começar a partida. Ah, mas ele não é ruim? Sim, mas como eu disse, ele começa a luta com barra de ki carregada, e logo no começo da partida você volta para a forma base, já que o Trunks Melee base é um boneco muito melhor que o Super Trunks, sem contar que ele tem todos os benefícios de um boneco forte do Tenkaichi, já que nessa forma ele é mais rápido, ele tem um combo infinito e também possui coisas bem úteis para o combate, como supers com pouco custo de ki e um Explosive Wave, que cá entre nós, se um personagem tem Explosive Wave nesse jogo, ele tem muitas chances de ser um personagem viável. E é isso, acabou o Momento Nerd. E como eu disse mais cedo, esse é um jogo que é praticamente 100% fiel ao material original, principalmente na parte da história. O Tenkaichi sempre levou as histórias da linha padrão do Dragon Ball, a saga Saiyajin, Frieza, Androids / Cell e Majin Buu. Porém, eles decidiram inovar aqui no Sparking Zero, o que eu agradeço bastante, até porque a gente já jogou a história de Dragon Ball umas 50 vezes seguidas. Uma hora tem que inovar. E basicamente, eles fizeram as batalhas da história como episódios. Eles fizeram uma seleção de personagens e entregou para os jogadores a possibilidade de jogar na visão de cada um desses personagens. Mas aqui é onde o ponto mais importante desse jogo começa. Eu não posso falar de um jogo do Tenkaichi e esquecer da parte mais importante de todas, que são os Warifs. Mentira, eu esqueci sim, eu perguntei pro Pandolino. O Warif, como já tem no seu nome, é basicamente o "e se essa batalha tivesse acontecido?". Pegando como exemplo no Warif do Tenkaichi 3, que é se os Saiyajins tivessem escutado o Bardock indo atrás do Frieza e tivessem derrotado o Frieza. Se isso tivesse acontecido, seria uma loucura, até porque a gente não ia ter o Goku Super Saiyajin. Não tão cedo, né? Mas no Sparking eles fizeram de uma maneira bem mais divertida. No meio da história você tem caminhos que você pode escolher, como por exemplo na luta contra o Raditz, você pode escolher ir com ou sem o Piccolo. Eu acho legal que tem uma dessas rotas que o próprio Goku treina o pessoal pra chegada do Nappa e do Vegeta, e por incrível que pareça, ninguém morre. Jogaram o seu Kaiô pra merda. E isso é tão bem pensado em cada detalhe, porque nesse Warif, o Goku não morreu na luta contra o Raditz, ou seja, ele não treinou com o seu Kaiô, então ele não tem o Kaioken nem a Genkidama. Na luta contra o Vegeta você não tem nenhuma dessas habilidades, você faz a luta inteira sem elas. E logo nessa luta em que tinha muita gente falando que tava muito difícil porque o Vegetosaurio spamava super, e na minha terra isso aí é skill issue, tá bom? E o Warif é tão divertido por coisas como a cena da saga Frieza pode acontecer aqui na saga Saiyajin. O Kuririn acaba morrendo e o Goku vira Super Saiyajin logo aqui contra o Vegetosaurio. Ou então lá na saga Frieza, onde o Vegeta também vira Super Saiyajin. Pois é, saga Frieza com 2 Super Saiyajin, pouca apelação. E esses Warifs, eles beneficiaram muito o Vegeta, porque tem até uma rota onde o Vegeta vira Super Saiyajin 2 contra o Cell e ele e o Trunks derrotam o Cell. Fãs do Vegeta nunca estiveram tão felizes. Agora só falta ele virar Super Saiyajin 3 no Daima, né? Eu fico muito feliz de que tenha muita gente jogando e gostando do jogo, até porque o Tenkaichi foi o que marcou minha infância. Eu passava horas e horas jogando porque eu amava e ainda amo Dragon Ball. E eu fico feliz que agora o jogo possa fazer parte da infância de outras pessoas. E é isso, gente. Eu só queria mostrar que eu tô muito, mas muito feliz com tudo isso que tá acontecendo agora com Dragon Ball, que esse jogo significa muito pra mim. E se você aí nunca jogou, eu recomendo muito. Porque, sendo sincero, eu tenho certeza que você aí, fã de Dragon Ball, também tá muito feliz que nem eu, porque nenhuma experiência com Dragon Ball é individual. Eu sei que você já tentou se transformar em Super Saiyajin quando era pequeno. E se você duvida, é só dar uma olhada nesse comercial do Dragon Ball Z Kakarot. Eu não sei quando é que eu vou postar o próximo vídeo, até porque eu fui acometido pela CLT e também tem muita coisa acontecendo. Mas as coisas vão normalizar. Vai ficar tudo bem, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.